Então, como que o avivamento está acontecendo sobre as igrejas se não tem santificação, se não tem renúncia, se não tem transformação em cada pessoa, porque não existe verdade sendo pregada? Estão pegando somente a parte em que os profetas fazem milagres, efetuam sinais e efetuam prodígios. Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei falando sobre os falsos avivamentos e sobre os falsos profetas. Como os falsos profetas têm promovido o falso avivamento dentro das igrejas. Eu vou contar para você o que o Senhor me mostrou a respeito do falso avivamento que está dentro da igreja. E muitas pessoas estão pensando que de fato é uma obra do Espírito Santo, é uma manifestação do Espírito Santo. Já disse o apóstolo Paulo, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E disse também Jesus, acautelai dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E pelo fruto conhecereis a árvore. E eu vou contar para você o que o Senhor me mostrou no ano de 2021 sobre os falsos avivamentos dentro da igreja. E dentro dessa experiência, o Senhor me mostrava e falava comigo. E dentro dessa experiência, o Senhor me mostrou um grupo de pessoas com uma roupa específica. E eu perguntei para o Senhor, quem são esses homens? Quem são essas pessoas? E o Senhor me disse, são os curandeiros. E eu comecei a perguntar a Deus qual era a mensagem que o Senhor tinha para me transmitir dentro daquela experiência. E Ele trouxe sobre mim uma visão aonde eu via um altar. Só que nesse altar, os líderes espirituais estavam em pecado, porque não estavam pregando o verdadeiro evangelho que traz arrependimento e santificação. E o Senhor me disse, esses homens que você viu nessa visão são curandeiros. E os mesmos espíritos que atuam nesses curandeiros estão nessas igrejas que não pregam arrependimento, que não pregam a santificação de corpo, alma e espírito. Para quem não sabe, os curandeiros também efetuam milagres, porque o diabo é mestre para copiar os sinais de Deus. O diabo também copia o milagre, o diabo também efetua prodígios. Mas se existe algo que o diabo não consegue copiar, é a obediência a Deus. O diabo conhece todos os versículos da Bíblia Sagrada, mas porém não obedece nenhum. O poder não está em conhecer. O poder não está em milagres, porque Satanás também sabe e ele também pode efetuar. Eu quero que você entenda através desse vídeo que os falsos profetas, eles conhecem a palavra, pregam a palavra, mas eles não vivem a palavra. Eles procuram uma estratégia de misturar pequenas verdades em uma grande mentira, porque Satanás sabe que um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Um pouquinho de mentira, na verdade, vai levedar toda a massa e todo o ensinamento. Satanás sabe que a parte da obediência e da santidade ele não consegue efetuar, mas a parte dos sinais e dos prodígios ele consegue. Por isso que os falsos profetas que estão produzindo falsos avivamentos, eles querem apresentar somente uma parte que chama a atenção da grande multidão, que é os milagres, sinais e prodígios e avivamentos. Só que esses sinais e prodígios, muitas das vezes, pode estar sendo produzido pelo próprio Satanás, porque essa é a parte que Satanás consegue copiar, essa é a parte que Satanás consegue clonar, mas porém a obediência e a santidade não. O Espírito Santo de Deus vem com um trabalho principal sobre a sua vida, que não é fazer você rodar, não é fazer você pular, não é fazer você cair, mas sim ser transformado por intermédio da palavra. Aonde não existe pregação do arrependimento, aonde não existe pregação da santificação, não haverá transformação da parte do Espírito Santo. Então, como que o avivamento está acontecendo sobre as igrejas se não tem santificação, se não tem renúncia, se não tem transformação em cada pessoa, porque
não existe verdade sendo pregada. Estão pegando somente a parte em que os profetas fazem milagres, efetuam sinais e efetuam prodígios, mas a parte do caráter do profeta, porque o profeta era conhecido pela sua obediência, assim como Eliseu foi conhecido por aquela mulher sulamita, não pelos sinais que efetuava, mas sim pelo seu testemunho e pelo seu caráter. Se você pensa comigo, caráter é somente ter fidelidade ao seu cônjuge, mas eu posso dizer, o homem e a mulher que tem caráter diante de Deus tem também obediência e submissão primeiramente a Deus. No Antigo Testamento, os verdadeiros profetas também efetuavam sinais. Mas no Novo Testamento, o último profeta foi João Batista, a qual Jesus disse: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que pregou foi a verdade. Jesus teve que falar isso a respeito de João Batista porque muitos profetas do Antigo Testamento eram sim reconhecidos e chamavam muita atenção por causa dos sinais e dos prodígios. Mas no Novo Testamento Jesus mostrou que a árvore é conhecida pelos seus frutos e não pelos sinais e não pelos dons. Não se engane com os dons, não se engane com os sinais, não se engane com os milagres, não se engane com os prodígios, com as revelações, com as visões, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. E essas pessoas que estão sendo enganadas, Satanás produz sinais e prodígio dentro das igrejas que não pregam santificação, exatamente para as pessoas acreditar que aqueles líderes estão agradando a Deus, quando na verdade o espírito maligno está por trás efetuando muitos sinais e prodígios para que toda a multidão possa crer que não é necessário ter santificação e uma vida consagrada a Deus para ter o sinal de Deus sobre a sua vida. Por isso que João disse: amados, não creais em todo o espírito, mas provai se esses espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Porque os falsos profetas não são somente aqueles que cobram altos valores para pregar em determinado local, porque existem muitos falsos profetas que pregam até mesmo de graça, porque o falso ensinamento pode levar muitas pessoas ao inferno, e Satanás sabe disso. Por isso ele peleja para utilizar os seus instrumentos, que são os falsos profetas. Não pense que somente os feiticeiros e macumbeiros são instrumentos de Satanás, porque os falsos profetas são contra Deus e contra a santidade. Eles desprezam a santidade e desprezam também a Deus. Por isso trago essa advertência contra os falsos profetas e os falsos avivamentos. Porque o homem e a mulher de Deus não é conhecido pelos dons, não é conhecido pelos sinais e pelos prodígios, mas sim pela obediência, porque sinais e prodígios Satanás também consegue copiar. Mas existe uma coisa que ele não copia, que é a santidade e a obediência a Deus, porque ele se fez inimigo de Deus, não obedecendo a ordem de Deus.